Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, irmão e irmã, que é o Misericórdia Online, aqui a nossa meditação do Santo Evangelho. Estamos juntos mais uma vez para meditar essa palavra que é vida na nossa vida. Nós estamos hoje em Lucas, no capítulo 15, nós vamos do versículo 1 até o versículo 10. Você pode pegar aí na sua Bíblia, Lucas 15, do 1 ao 10. Vamos ler juntos essa palavra, deixar ela cair no nosso coração e perguntar a Deus o que o Senhor quer de nós mediante essa palavra. Vamos lê-la. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então, ele contou-lhes essa parábola. Quem de vós, que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, a põe nos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e os vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. Se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, um evangelho que traz a nós uma esperança de conversão muito bonita, muito importante. Esse discurso, nesse trecho da Sagrada Escritura, a gente vê essa inspiração, que é uma inspiração muito comum dos nossos tempos, do tempo da misericórdia, né? Do tempo desse Senhor misericordioso que deixa as 99 e vai buscar a ovelha perdida, né? Assim somos eu, assim sou eu, assim é você, assim somos nós nesse contexto de jogo de salvação com Deus. É muito interessante, algum tempo atrás eu me preocupava demais com uma pessoa que eu sabia que estava sofrendo longe de Deus e falava com o meu diretor espiritual a respeito disso, dessa preocupação, e ele me disse uma coisa que marcou um pouco, na verdade, todo o meu coração para o resto da minha vida. Ele dizia assim: Júlio, muitas vezes se perder faz parte do caminho. É necessário para que, quando o Senhor for em nossa busca, a gente não se perca mais, né? Isso é muito bonito, isso é muito interessante. E saber também que nesse contexto aqui do Evangelho, nós estamos, assim, nos deparando com uma realidade dos fariseus que questionam a Jesus acerca do seu comportamento de, vamos dizer assim, se misturar com pecadores e com publicanos. Mas o que o Senhor diz, o que o Senhor nos mostra, né? O quanto vale a pena por uma só pessoa, o quanto vale a pena pela salvação de uma alma, todo o esforço possível. Aqui na Aliança de Misericórdia, o Padre Henrique ele tem sempre o dom de nos ajudar a entender exatamente isso. Ele diz assim: nosso carisma qual é? Nosso carisma é o todos. O todos o quê? A todos o Senhor nos envia a anunciar a misericórdia. Ricos e pobres, né? Em todos os lugares, em todas as situações. Por quê? Uma só pessoa que possa fazer uma experiência de Deus vale a pena. Eu queria terminar a meditação de hoje dando um testemunho para você, muito interessante. Agora, no mês de outubro, nós vivemos uma experiência linda, muito interessante. Nós tivemos a Cristoteca na cidade de Sorocaba, né? Nós fomos tocar lá com o Ministério Aliança de Misericórdia e nós vivemos uma experiência muito bonita. Foi numa casa de shows, uma casa noturna, que é muito conhecida por muita depravação que acontece, né? E os nossos conseguiram alugar essa casa e aquele lugar, de um lugar de promiscuidade, se tornou um santuário, né? Um santuário porque a graça de Deus foi derramada lá de uma forma muito grande. Enquanto nós estávamos conduzindo o momento de oração e pedindo o Espírito Santo, nós cantávamos uma das nossas novas canções que vão entrar no CD, né? Ela canta: Vem Espírito Santo, ó vem
Espírito Santo, vinde transformar, me inflamar, vem com teu poder. E quando nós cantávamos essa canção, as pessoas iam fazendo uma experiência muito bonita de Deus, os jovens que estavam ali, mas foi muito interessante, eu não vi, né? Me contaram isso porque eu não percebi, eu estava orando pelas pessoas e estava conduzindo o momento, e num certo momento se aproximou de mim um jovem muito emocionado, e eu pensei que ele tinha feito uma experiência de Deus de alguma forma, mas ele veio me procurar dizendo que ele foi tocado porque enquanto nós conduzíamos aquele momento de oração, ele percebeu que um dos seguranças, que era contratado da casa, ou seja, era um funcionário, um homem que estava ali trabalhando, ele percebeu que aquele segurança, de alguma forma, estava sendo tocado por Deus, porque ele segurava e o olho cheio de lágrima. Esse jovem se aproximou do segurança, colocou as suas mãos dele, começou a orar por ele, e aquele homem viveu uma grande experiência de Deus. Ali, aquele segurança, aquele homem fortão, né, bem grande, com terno preto, né, de repente caiu ali em lágrimas, vivendo a experiência da força do Espírito Santo na vida dele, né? E eu pensei comigo, lá tinham 800, 900 pessoas naquela casa, a casa estava lotada, e eu fiquei pensando assim, se fosse somente por ele, se fosse somente por aquele segurança que naquela noite foi trabalhar, como ele ia todas as noites, preparado para o pior, porque nessas casas noturnas você sabe, muitas vezes tem brigas, tem confusões, eles correm até risco da sua própria vida, né? E ele foi nessa mesma disposição, só que nesse dia o único risco que ele correu foi o risco de ser conquistado por Deus. Ser essa ovelha perdida é exatamente isso, é correr o risco de ser encontrado por Deus. Assim sou eu, assim é você. E para isso nos ajude a força do Espírito Santo e nos faça compreender isso, nos faça compreender que somos sempre seremos essa ovelha perdida. Por mais que já tenhamos encontrado o Senhor, a gente foge, né? A gente vai embora dele, a gente vai para longe dele. É por isso que nós vamos pedir e encerramos assim, pedindo a força do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que o Espírito possa, assim como reza o Salmo 50, que o Espírito do Senhor não se afaste de nós por conta do pecado que nós cometemos. E Ele não se afasta, somos nós que nos afastamos dele. Mas que o Senhor possa nos dar um coração puro e que o Espírito do Senhor esteja sempre em nossos corações, para que tenhamos a coragem, o vigor de, com o Espírito Santo, permanecer dentro do gradil, dentro do lugar onde o Senhor salva as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Nos encontramos em breve em mais um Evangelho do Dia. E vamos pedir juntos. Vem, Espírito Santo, ó, vem, Espírito Santo, vinde transformar, me inflamar, vem com teu poder. Vem, Espírito Santo, ó, vem, Espírito Santo, vinde transformar, me inflamar, vem com teu poder. Localizada à Rua do Carmo, Sé, a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, ou da Dormição, desde 2009 passa 24 horas aberta, realizando um bonito trabalho de adoração eucarística, onde pessoas de várias regiões vêm fazer adoração. Celebrações diárias, grupos de oração, atendimento de oração e autoajuda. Venha nos visitar. Venha ser um adorador conosco. Jesus te recebe de braços abertos.